Olá, irmãos, boa noite, irmãos e amigos que fielmente têm nos acompanhado aí nessa empreitada através das redes sociais, enquanto os nossos cultos não voltam a ser presenciais. Antes da gente começar a nossa reunião, nós vamos ter um momento de oração, eu aqui, você aí do outro lado, esteja em oração comigo, clamando a Deus a misericórdia e a orientação para este momento. Nós vamos fazer ao vivo, por umas questões aí técnicas, eu diria, mas vai ser ao vivo, não tem problema nenhum. Então, nós precisamos de oração para que Deus nos abençoe nesta meditação, ok? Muito obrigado, Senhor, obrigado por mais um domingo, que na tua bondade, na tua presença, o Senhor nos concede, Senhor, domingo com a família, domingo, Senhor, de descanso. E obrigado, Senhor Deus, pela saúde, pela paz e pela sabedoria, Senhor, pela qual, Senhor, o Senhor tem me orientado e tem me colocado, Senhor, na tua presença como servo realmente, ó Deus, e que eu possa, Deus, nesse momento, conseguir transmitir, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, a mensagem que o Senhor tem para todos nós. Eu oro, Senhor, agradecido no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então, a princípio eu tinha a intenção de ir à igreja, né? Até nessa semana também tinha a intenção de chamar um outro irmão para trazer a palavra. Mas assim, com relação à igreja, o frio me espantou um pouco, né? Eu tenho uma rinite alérgica um pouco severa e eu tinha plena ciência que se eu fosse à tarde gravar, eu estaria espirrando no meio da gravação. Aliás, nessa gravação, eu tive que tomar os cuidados também para não ter aqui crises de espirro, como é comum para mim nesse tempo de frio. Então, eu preferi fazer aqui em casa, ok? E com relação a trazer a palavra, não pedir para outra pessoa, um assunto ficou falando muito no meu coração e na minha mente, e eu então resolvi trazer isso para vocês, dividir com vocês. Espero que vocês entendam, compreendam, porque isso tem falado muito comigo. Então eu espero conseguir passar para vocês qual é o meu ponto de vista acerca dessa questão. Pois bem, creio que todos vocês estão acompanhando através de noticiários, através das redes sociais, tudo o que está acontecendo no nosso país. E aí você vai de repente pensar, poxa, mas o Nivaldo, o pastor Nivaldo Monteiro, não ligo muito para rótulos, mas de repente você pode pensar, ele vai falar hoje sobre política? Não. Na verdade, eu vou falar sobre como nós devemos nos situar nessa situação e qual deve ser a nossa atitude. Eu tenho falado muito para as pessoas que a gente às vezes conversa por telefone, por zap, para que a gente não entre nesse campo do ódio, que a gente não entre nessa discussão colérica que tem acontecido na sociedade, nem para um lado e nem para o outro. Que nós nos coloquemos como servos de Deus. Eu até falei para um pessoal que eu conheço, uma pessoa ou outra que mandou alguns textos para mim, ou mandou algumas reportagens, falou, não mande reportagem com esse conteúdo, porque a minha amizade com você é mais profunda e bem mais importante do que essas questões. Sabe por quê? Senão fica uma discussão, ela passa um pouco até para briga, digamos assim, por pontos de vista. Eu creio que não há necessidade para isso. Anteriormente, eu também estava com essas questões de uma forma muito, digamos assim, muito latente, sabe? Estava perdendo tempo, né, discutindo com uns e outros, até porque quando você se depara com o radicalismo é difícil, até porque também eu tenho às vezes meus pontos de vista são um pouco radicais. Então eu tenho que admitir isso também. Então, como discurso, o diálogo ficou difícil, talvez até desnecessário, né? Eu optei por esse afastamento dessas questões. Mas como servo de Deus e como pastor que estou à frente do trabalho dessa igreja, cuja frequência minha ali é de 40 e poucos anos. Agora, nesse momento, eu estou ali na função de pastor. Então, entendo eu, como servo do Senhor e como pregador da palavra, né, que isso faz parte do meu poder discricionário, né, de trazer essa mensagem para vocês de uma forma a mostrar o meu ponto de vista como servo de Deus e, acima de tudo, mostrar o que a Bíblia fala sobre certas questões.
o que a Bíblia fala. Então, rapidamente, que eu não quero me estender muito, na semana passada eu falei muito, eu não gosto de falar muito não. Eu coloquei aqui, como já falei para vocês, que observando o cenário político nacional, clamei ao Senhor sabedoria para poder falar com os amados, sem contudo entrar num ambiente colérico que envolve essa questão. Ponto. Nós não vamos aqui travar nenhuma discussão sobre isso, sob o ponto de vista ideológico, nós vamos falar o que a palavra de Deus nos ensina, ok? Evidentemente que no Facebook você pode colocar o comentário que você quiser lá, tá certo? Você pode expor a sua opinião, criticar, se você entender necessário, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para ouvir, para crescermos juntos. O texto que eu coloquei como base, o versículo que eu vou ler aqui, está em 1 Timóteo 2, o verso 1 até o 4, tá certo? Então, verso 1, 1 Timóteo 2, verso 1 diz assim: antes de tudo, palavras de Paulo direcionadas ao discípulo Timóteo, né? Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu vejo assim. Eu não me alegro, mas de forma alguma, eu não me alegro com a situação que nós estamos assistindo. Não. Porque, na verdade, nós como cidadãos, como brasileiros, né, e como servos de Deus, que nós temos que saber lidar com a democracia. Né? Então, na verdade, a partir do momento que teve uma eleição e foi eleito uma pessoa como presidente, como governador, como senador, como deputado, nós temos que olhar para a palavra de Deus e falar, vou orar por ele, independentemente da minha opção. Isso é uma coisa muito pessoal. E principalmente neste momento tão delicado que nós estamos passando, nós temos que ter a consciência de conversar, de discutir isso, mas de uma forma sadia, de forma a produzir algo produtivo para o nosso dia a dia, né? E aqueles que estão investidos de autoridades, fazer isso também de uma forma sadia, de uma forma serena, para que traga melhorias, para que traga uma solução, mesmo que não seja ainda permanente, mas que ela possa atenuar os efeitos dessa pandemia sobre o povo brasileiro. Então nós não podemos ficar aqui discutindo ideologia agora. Não. É como eu disse, democraticamente foram eleitas as pessoas, nós temos que orar por elas, clamar a Deus misericórdia e sabedoria. Então, quando eu olho o texto de Paulo, falando para Timóteo, salvo engano, quando Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso, né? E tinha ali uma igreja, né? E Paulo escreve para Timóteo, fala, Timóteo, veja só, é importante esses detalhes da Bíblia, antes de tudo, né? Antes de mais nada, o Timóteo, ele fala assim, exorto. O que é exortar? Se você procurar no dicionário, tem muitos significados, mas eu gostei quando ele fala que exortar é incitar a prática, o acraseado, incitar a prática do que é bom ou conveniente, encorajar. Então Paulo está encorajando Timóteo a orar, né, a suplicar, a interceder com ações de graça em favor de todos os homens. Veja, primeiro ele não está falando das autoridades, ele fala de todos os homens. Quando eu coloquei no princípio do nosso encontro que a sociedade está passando por um momento muito difícil, porque nós estamos vendo aí nas ruas princípios de tumulto, pessoas se ameaçando em redes sociais, não é? Então os homens, o ser humano, quando eu falo os homens, estou falando homem e mulher, o brasileiro, nós brasileiros e brasileiras, estamos enfrentando um momento muito difícil, e não é só a questão da saúde, é a questão da compreensão, é a questão do entendimento com o próximo, e respeitar aquilo que ele pensa e respeitar o que eu penso, e pensando no bem comum. Então os homens estão agitados, o ser humano está agitado, uns mais, outros menos. E o que o apóstolo pede para Timóteo aqui? Orar em favor dos homens primeiro.
Ore em favor deles, interceda. A minha oração todos os dias é que nós tenhamos paciência, não percamos a esperança de forma alguma, tenhamos fé que isso vai passar no momento certo. Às vezes as pessoas se surpreendem com a forma como eu coloco as coisas, porque alguém pergunta para mim, você quer que a igreja volte amanhã? Não! Como assim, pastor? Porque não tem condições de saúde para fazer isso. Eu rogo a Deus todos os dias que proteja, que dê sabedoria para médicos, para cientistas, para biólogos, para pesquisadores, para que se tenha uma cura. É claro que Deus querendo, independentemente de vacina, de remédio, tudo isso para. Mas nós estamos orando e até agora as coisas estão continuando. Por quê? Porque Deus está permitindo. Então eu oro para que nós tenhamos condições de passar por isso. Seria insano da minha parte querer que a igreja abrisse amanhã. Quem conhece a minha igreja sabe o grupo, a faixa etária que nós temos. E a preocupação com crianças, nós buscamos crianças dentro de nossos veículos, que vêm ali juntinhas. São responsabilidade social. Então eu clamo que Deus nos dê condições de passar por este momento. Os homens estão agitados, as pessoas estão agitadas. Eu, como liderança, tenho que ter o quê? Pé no chão, tranquilidade e pedir a Deus sabedoria. Não é? Pedir para que eu tenha sabedoria para conduzir as questões com o auxílio de cada um dos meus irmãos. Conversando sobre qual é a melhor iniciativa. E no momento certo, tudo isso vai voltar ao normal. Mas o apóstolo Paulo, ele não pediu apenas para os homens, para que Timóteo orasse pelos homens, intercedesse pelos homens. Ele fala, por todos, olha lá como diz, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Com toda piedade e respeito. Veja, irmãos, Paulo fala para Timóteo, que é um filho dele na fé, ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades. E Paulo conhecia muito bem as autoridades. Antes de Paulo ser Paulo o apóstolo, ele era Saulo. Ele trabalhava para o governo naquele momento. Ele perseguia, ele matava, conhecia a lei. Conhecia princípios de filosofia. Né? Imagina as dificuldades que Paulo encontrava para pregar a palavra, por exemplo, na Grécia, berço da filosofia. E ele sabiamente usava até pormenores, detalhes daqueles ensinamentos para colocar a palavra de Deus ali, sabiamente. Então Paulo conhecia, por isso ele falou, olha, ore pelas autoridades, eles precisam de oração, precisam de intercessão para que você tenha a vida tranquila. E é isso que nós queremos passar, isso eu quero passar para vocês hoje também, é que nós estejamos em oração por todas as autoridades. Veja só, todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Eu coloquei na minha anotação aqui, irmãos e amigos, quantas vezes veja só, eu vou colocar na primeira pessoa, quanto tempo eu perdi discutindo com esse ou com aquele, sobre questões ideológicas, sobre partido X, partido Y, quando na verdade, como servo de Deus, como pregador da palavra, eu tenho que me atentar ao que está na palavra do Senhor, e pela direção do Espírito Santo, ele colocou no coração de Paulo, fala para Timóteo, orar pelas autoridades, para que tenham vida tranquila. E detalhe, veja só, ele fala assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom e aceitável. Orar pelas autoridades, clamar que eles tenham sabedoria, que eles tenham serenidade. Eu fiquei muito contente nessa semana, quando eu vi que houve uma reunião com o presidente e os governadores. Quantas vezes eu falava isso nas minhas conversas, por favor, gente, por que eles não sentam para conversar? Mas tem divergências ideológicas. Sim. Quando acabar todo esse momento, porque o momento que nós estamos passando hoje, irmãos, é diferente. Ele não é diferente de outros que nós já tivemos lá atrás, de questões políticas, não é diferente. A questão hoje é que tem a pandemia, tem pessoas morrendo.
tem idosos morrendo, tem crianças morrendo. E nós não podemos tratar isso como número. O servo do Senhor tem que ter a sensibilidade de clamar a Deus, dê sabedoria, Senhor, para que eles se juntem, para que eles busquem alternativas, para pelo menos atenuar esse momento. Não que eu esteja contra as pregações que eu tenho visto, mas pelo contrário, louvado seja Deus. Mas o servo de Deus não pode ficar na casinha escondidinho, não. Ele tem que se manifestar, porque ele conhece a palavra. E as pessoas estão procurando o quê? Paz, segurança, estabilidade, esperança. Onde nós encontramos isso? Aqui na Bíblia Sagrada. Na Bíblia. Os homens estão fracassando, vocês estão vendo aí. Nós temos que buscar aqui em Deus orientação. E neste momento eu quero passar para vocês é isso, é orar pelas autoridades. Digo e repito, não estou questionando pregações, muito pelo contrário, agradeço a Deus porque os irmãos estão se levantando. Mas nós não podemos ficar escondidinhos, não. Não podemos. Eu gosto muito daquela passagem de Pedro, quando ele se manifestou, e foi a primeira mensagem que eu trouxe para vocês aqui online. Ele se posicionou. Ele se posicionou. Paulo, quando estava fazendo suas defesas, se posicionava. Aliás, Cristo, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele falava sim, sim, não, não. É claro que nós devemos trazer outras mensagens, por isso que tem muitos irmãos pregando. Ninguém precisa seguir o meu ritmo de pregação, não. Um está pregando sobre a paz, outro está pregando sobre amor, outro está pregando sobre esperança. Eu estou aqui hoje pregando sobre oração em favor de nossas autoridades, sobre a tensão que está acontecendo. Eu conheço algumas pessoas que, infelizmente, que não gostam de conversar sobre o assunto. Ah, não quero. Como é que você vai então ajudar alguém se você não sabe o que está acontecendo? Né? Como que você vai travar essa batalha? Eu me lembro uns anos atrás, você sabe que eu gosto muito de futebol. E lá nos anos 2010, 2011, se não me engano, eu estava treinando um time aí da segunda divisão do Amador de Bauru. E nós tínhamos um jogo muito difícil com uma equipe. E o duelo, né, foi travado lá no campo do Redentor, quem de Bauru conhece. Mas enfim, eu sabendo das qualidades daquela equipe, o que eu fiz? Eu fui no jogo anterior, né, para dar uma olhada como eles jogavam, né? Professor, né? Fui dar uma olhada como eles jogavam e levei aquilo para os meninos. Olha, é assim, 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 o fulano joga mais afundado, o fulano joga mais esquerdo, o outro ali é cintura dura, dá para você deitar em cima dele. Isso é linguagem de futebol, viu, irmãos? E os amigos estão me ouvindo. Mas o que eu fiz? Eu procurei saber como é que jogava para mim preparar a minha equipe. E como o servo de Deus, ele vai falar para as pessoas como que deve proceder, se ele simplesmente, eu não vou ver isso. Isso não me interessa. Não. Tem que estar inteirado do que está acontecendo e atento. E orar pelas autoridades, veja bem, não quer dizer que você esteja conivente com decisões que sejam sendo tomadas. Você está rogando a Deus para que eles sejam sábios, é diferente. E todas essas autoridades que estão aí, elas têm a anuência de Deus. Não foi Deus que colocou fulano e beltrano, foi o seu voto, o meu voto. Mas as autoridades estão aí porque Deus permite. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo também fala em Romanos, assim, Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. E ele vai mais na frente e fala assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Ora, é simples entendimento sobre isso. Se eu não devo nada para a justiça, se eu tenho uma vida tranquila, uma vida sem ilícitos, eu posso andar tranquilamente na rua. Se eu andar numa estrada que tem uma placa que diz que é 100 por hora, e eu tacar o pé para 130, eu sei que eu posso ser punido. Eu só não vou ficar preocupado se eu estiver andando na velocidade. É simples, o texto diz isso. Se você não quer o magistrado contra você, faça o que é certo. As autoridades estão aí porque Deus permitiu. Mas o fulano e o beltrano não têm condição. Também acho. Nós somos brasileiros, é uma democracia, podemos emitir nossa opinião. Só que estão lá
por força de lei. Então, se as pessoas entendem que deveria trocar fulano e beltrano, que sugiram plebiscitos e que levem isso para o Congresso para votar, para mudar a lei. Porque a lei estará para ser cumprida. E nós estamos aqui para respeitar as nossas autoridades. Evidentemente que às vezes escapa um comentário mais ácido, porque somos humanos. Somos humanos, infelizmente. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas isso faz parte do nosso eu, que é um regenerar diário, não é? Mas no final das contas, o que importa para nós é orarmos pelas autoridades, sim, porque elas estão ali, porque Deus permitiu. Né? Deus permitiu. Jesus Cristo, como eu falei, a forma como Jesus Cristo lidava com as situações maravilhosa. Maravilhosa. Cada resposta, eu vejo cada resposta de Cristo com uma profundidade tremenda. Cada situação que levavam para Ele, a forma que Ele conversava com os discípulos, homens de pequena fé. Quando Pedro foi andar, falou: mas olha para mim, Pedro, está olhando para a água, filho, olha para mim. Não é? Quando ele ressuscitou Lázaro, ele chorou, porque ele se comoveu de ver as irmãs agitadas. Ele gostava muito de Lázaro, mas ele ressuscitou aquele homem com o poder que lhe era conferido, filho de Deus. E tantas outras coisas, multiplicação de pães, homem de pequena fé. Se você acompanhar na Bíblia, teve 2 multiplicações, na segunda ele falou: rapaz, eu acabei de fazer isso, você tão... Né? Cristo com a sua sabedoria, com o seu amor que é tremendo, ele era tentado também a ir contra as autoridades, como nós somos tentados hoje. Como nós somos tentados a amaldiçoar, a xingar talvez, longe disso. Mas de repente fala: puxa, mas esse governador, esse presidente, esse ministro, não é? Solta ali uma borracheira. Mas olha, Cristo, estava ele, aqui no texto de Mateus, Cristo estava falando com os seus discípulos, pregando a palavra, e chegou um momento que eu vou ler para vocês, está em Mateus 22, versículo 15, diz assim: olha só aqui, como que o diabo ele é sagaz, olha só. Retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Surpreenderiam a quem? A Jesus Cristo. E enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Maravilhoso, não é? Lindo. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, ó hipócritas, falsos? Mostrai-me a moeda de tributo. Trouxeram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Pegou a moeda, respondeu: de César. Então ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Qual a instrução? Primeiro que você vê a maldade dos fariseus, para variar, né? Querendo pegar Cristo em alguma falta, instruindo pessoas a ir lá e fazer perguntas maliciosas, com dupla interpretação, né? Para tentar fazer com que Cristo caísse em contradição, ou que Cristo falasse: não, tem que pagar imposto. Não, veja bem, irmãos, eu já vi muitas pessoas, e eu sou um deles, eu acho que os impostos que nós trabalhadores pagamos são muito altos. O imposto de renda, então, alto. Na minha opinião, deveria ter a taxa deveria ser de acordo com os bens de cada um. Opinião. Só que enquanto a lei não muda, eu tenho que fazer meu imposto. Eu mesmo faço meu imposto de renda, eu pego lá e vejo lá, tem que declarar isso como segundo a lei. Como servo de Deus, eu não posso fraudar o imposto de renda, ou o leão, como diz, eu não posso. Porque eu tenho que respeitar as autoridades. Ah, mas a lei não está legal. Eu também concordo, mas tem que cumprir. Tem que mudar a lei, mas não desrespeitar a lei. Se você vê que quando Cristo falou: pega a moeda, quem que está forte, quem está aí de César, então você tem que pagar tributo para ele. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Não é? Jesus dá um exemplo maravilhoso de como deve ser o proceder do servo de Deus, de como se comportar.
E o que nós estamos vendo hoje, irmãos, eu vejo como uma linha muito fina, né, entre a democracia e a bagunça. E nós temos que nos posicionar como servos do Senhor e clamar a Deus orientação e sabedoria para com todos, principalmente as autoridades. Porque a autoridade, seja ela de governo de Estado, seja ela de prefeito, seja de presidente, as pessoas estão olhando para ele, estão olhando para aquela autoridade, e o que ele faz reflete. O que ele faz reflete. Eu já exerci em alguns momentos da minha vida liderança. Trabalhei num banco, quando tive posição lá de chefia, era muito novo, dei muita cabeçada, fui aprendendo. Depois, no meu trabalho na vida, no serviço público, exerci em alguns momentos funções de comando, e eu tenho convicção, eu sempre soube disso, que as minhas atitudes refletiam naqueles meus subordinados, e nem sempre as minhas atitudes eram agradáveis, mas eu tinha que tomá-las. Porque eu estava pensando no quê? No bem comum. Por mais que as pessoas naquele momento não entendessem, mas eu tinha que pensar o que era melhor para aquele meu local de trabalho. E é assim que funciona, na minha modesta opinião. E é isso que eu tenho clamado para Deus. Que as pessoas que têm autoridade, que estão investidas de autoridade, que tenham serenidade, que busquem a presença do Senhor. Muitas vezes alguns irmãos e amigos, quando conversam comigo, me falam sobre a questão da política, né? E notadamente eles sempre afirmam que eu não gosto de política dentro da igreja. Não gosto mesmo. E não aceito. O que não quer dizer que um servo de Deus não pode ser um político, não pode ser candidato a deputado, vereador. Não estou dizendo isso. O que eu não quero é que traga o partido político para dentro da igreja. Jamais. Jamais. Eu particularmente, não gostaria de trabalhar no campo da política. Eu não gostaria. Eu não teria como me mexer nesse meio. Não teria. Mas também não recrimino quem está lá. Eu só não permito que traga isso para dentro da igreja, que faça do púlpito da igreja um palanque. Jamais. E também eu jamais vou subir num palanque de alguém e falar o nome da minha igreja. Jamais. Jamais. Na verdade, o que eu sempre coloco para as pessoas é que estejam em oração, que tenham suas opiniões, e nisso, irmãos, eu sei que alguns irmãos que estão ouvindo aí, que é da minha igreja, vão dar risada. Eu sou chato. E realmente eu sou chato. Na igreja eu não aceito, no grupo da igreja eu não aceito. Não concordo, porque nós não temos um grupo para colocar oração, para pedir intercessão. Não gosto, o pessoal sabe, não gosto de colocar assuntos políticos. Nós temos que falar de assuntos que diz respeito à nossa vida espiritual. Mas não fujo das discussões políticas, não. Se quiser sentar comigo, eu vou expor minha opinião, desde que respeite a minha. E é assim que funciona a sociedade, é assim que funciona a democracia. O que eu pensei em trazer para vocês hoje, meus amados, meus amigos, é isso. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades. A Bíblia nos mostra que as autoridades estão aí porque Deus permitiu. Jesus fala, não, dá a César o que é de César. Nós, como servos de Deus, não podemos e jamais deveremos instruir os outros a ser rebeldes contra as autoridades. Não. Há que tomar muito cuidado com rede social. E eu não estou falando de você emitir sua opinião. Não, pode emitir. Eu não estou falando da sua opinião. Estou falando do fato de você ser um servo de Deus. Só isso. Só isso. Orarmos, clamarmos, conversarmos, para que tenhamos dias melhores. É como eu falei no começo, irmãos. Nós estamos passando por um momento muito sério, uma crise muito grande. Tem pessoas morrendo. Alguns questionam, se é mais, se é menos. Olha, tem pessoas morrendo, crianças morrendo. Tem famílias que não conseguem se despedir dos seus entes. Então vamos pensar nisso com seriedade. Nivaldo, a economia precisa, sim. Eu tenho irmãos na igreja que dependem, meus familiares dependem. Eu estou rogando que tenha um meio termo aí. Vocês entendem? Para isso é preciso sentar e conversar. E é isso que nós devemos clamar, para que as nossas autoridades tenham sabedoria, tenham humildade de sentar e ouvir o outro. O que você acha disso? Eu acho assim. Eu já passei por isso. Olha, a ciência diz assim. Olha, mas tem a questão da economia que diz assim. Vamos conversar. Vamos conversar.
E vamos clamar a Deus para que esses homens pensem assim. Porque nós estamos aqui, de repente, discutindo, brigando. Por isso que Paulo falou, ora pelos homens, que está lá, vamos colocar no nosso dia a dia. Gente, vamos orar uns pelos outros, porque a situação está difícil. E vamos orar pelas nossas autoridades, para que eles busquem sabedoria em Deus. Como eu disse para vocês, eu não sou o contrário a irmãos que se candidatam ou que se elegem na política, não. O que eu fico estarrecido e fico triste é quando eu vejo irmãos que estão trabalhando como deputados, estão trabalhando como senadores, como vereadores, e não abrem a boca para falar do nome de Jesus Cristo. É uma crítica? É uma crítica. E eu rogo para que eles tenham a coragem de se levantar e anunciar o Senhor Jesus. Eu estou falando isso dos meios que eu conheço, por exemplo, na cidade que eu moro. Na cidade que eu moro. Já tive situações, eu não vou citar para vocês, porque eu não quero entrar nesses debates, mas tive situações em que eu conversei com pessoas que são da política, mas são servos de Deus, fui tratado até com uma certa indiferença. Falei, mas entrou, assumiu isso, absorveu essa questão dos outros? É isso que nós não queremos, irmãos. O que eu quero, o que eu espero dos servos de Deus é que eles se levantem. Aqueles que estão próximos ao presidente, ao governador, falar, olha, governador, olha, presidente, é assim, 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 mas olha, vamos orar, vamos pedir a presença de Deus, vamos clamar sabedoria. Eu tenho certeza que dias melhores virão. Mas enquanto os homens estiverem se degladiando, se destruindo por causa de ideologia, por causa de partido político, quem vai pagar é o povo, somos nós. Eu vou ter medo disso. Eu não tenho medo, irmãos. Não é isso. Mas eu fico triste. Nós moramos num país lindo. Quem já viajou um pouco o país sabe quanto esse país é bonito. Mas que está aí com tudo parado. Poderia ter já achado uma solução, pelo menos temporária, ou uma solução mais amena, que não fosse 8.800. E a minha última palavra, irmãos, eu penso que o servo do Senhor, ele deve se afastar dos extremos. Como assim? Ele não deve ser nem radical, mas nem também alienado. Ele tem que se posicionar com clareza, com calma e falar, puxa, Senhor, dê sabedoria para eles. O que eu tenho feito nisso, o que eu tenho feito todos esses dias aqui no meu lar é isso. Clamar a Deus sabedoria para todas as nossas autoridades. Que Deus abençoe eles e dê todo entendimento para buscar saídas, para encontrar, para criar projetos que venham beneficiar o povo brasileiro. E, consequentemente, o trabalho vai voltar, a igreja vai voltar ao normal. Nós temos que fazer isso com segurança. Né? Então, que você esteja na sua casa aí, que você esteja aí no seu trabalho amanhã é feriado, mas na terça-feira, na escola, você também não tem aula, né? Mas onde você estiver, pense nesse sentido, clame a Deus, clame ao Senhor, que Ele dê sabedoria para as nossas autoridades. Use as redes sociais para propagar o amor, para propagar o entendimento. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Essas pessoas precisam de sabedoria. Precisam de sabedoria. O que nós não precisamos agora é de debate, de guerra. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz. Então eu clamo em nome de Jesus, que toda a igreja de Ação Bíblica esteja em oração. Eu sei que a igreja está em oração, mas se coloque com mais fervor, clamando a Deus sabedoria para com os nossos líderes. E assim teremos dias tranquilos. A Bíblia nos diz lá, só para a gente encerrar, o que ele falou aqui para Timóteo, olha só, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. São palavras minhas? Não, palavras da Bíblia Sagrada. Então não é um ponto de vista meramente que eu dormi, sonhei, não. Palavras de Deus, está aqui na Bíblia Sagrada. Eu creio na Bíblia, então procure ver o que a Bíblia fala. E ela está falando hoje, para você que está aí me ouvindo, orar e clamar pelo nosso Brasil, orar pelas nossas autoridades. Orar pelas nossas autoridades. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Estejamos em oração pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que tenhamos dias melhores, dias mais tranquilos, conforme a palavra de Deus nos ensina. E não esqueçamos de momento algum que as autoridades que estão ali têm a autoridade, têm a anuência de Deus.
Nós elegemos as pessoas, mas os cargos estão criados porque Deus permite. E Ele quer que nós tenhamos vida tranquila, Ele quer sim. Mas nós temos que buscar em Deus, buscar através da oração, da intercessão, com fervor, interceder em favor desses homens. Interceder em favor desses homens, para que eles sejam sábios, sejam serenos em suas decisões. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, e que tenhamos uma semana aí vitoriosa e produtiva, com saúde, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Curve suas cabeças, você está na sua casa aí, você está com o seu familiar, e nós vamos orar. Obrigado, querido Deus, por mais este momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, em favor de todas as nossas autoridades. Presidente, governadores, ministros, deputados, senadores, prefeitos, vereadores. Eu clamo que o Senhor dê sabedoria para todos eles. Que o Senhor dê serenidade para todos eles. Eu peço a tua proteção, Deus, para com o povo do Brasil. Não somente para nós, ó Deus, mas com toda a humanidade. As pessoas estão sofrendo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está vendo tudo. Mas eu clamo a tua misericórdia, Senhor. Eu continuo clamando, Senhor. Clamando pela tua misericórdia. Que o Senhor possa interceder. Tem pessoas nesse momento que estão hospitalizadas, Senhor Deus. Visita os hospitais. Os profissionais que estão trabalhando, Senhor, médicos, enfermeiros, auxiliares, atendentes. Visita, Senhor, os estabelecimentos prisionais, onde os servidores estão se expondo, Senhor, trabalhando, Senhor, cumprindo o seu papel. E muitas vezes são esquecidos. Eu peço por eles, também por aqueles que estão cumprindo as penas, ó Deus. Estejam também protegidos para que essa enfermidade não se alastre ainda mais. Para os policiais que estão na cidade, nas ruas, ó Deus. Pelos motoristas, por aqueles que trabalham na recolha, Senhor, de dejetos na cidade, Senhor. São tantas atividades que estão aí, Senhor, trabalhando diariamente, porque precisa, porque não pode parar. Senhor, eu clamo a tua proteção, Senhor. Eu clamo a tua bênção. E que a tua igreja, Senhor, da qual eu faço parte, a igreja que é composta por aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, que a tua igreja se levante, Senhor, cada vez mais, e possa anunciar-te como Salvador, como Senhor. Eu andava, Senhor, pela vida perambulando, Senhor, perdido dentro dos meus pensamentos, e de repente constatei de uma forma plena, Senhor, que a esperança, a paz, somente eu encontro em Ti. É somente em Ti. E é por isso que eu clamo, Senhor, que também outros possam ser alcançados por essa graça maravilhosa. E assim eu oro, Senhor, por todos, por toda a minha família, por todos os meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo, que eles tenham, Senhor, a tranquilidade, Senhor, de entender tudo o que está acontecendo e que intercedam, Senhor, que clamem a Ti, Senhor, como estou fazendo agora, em favor de todas as nossas autoridades. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, agradecido para a Tua glória. Amém. Muito obrigado a todos, que vocês tenham uma boa noite, como eu disse, uma boa semana, e que nessa semana tenhamos notícias melhores. Em nome de Jesus eu sei que elas virão. Amém? Está encerrado o nosso encontro.